Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde aos ouvintes, espectadores. Eu também tô no Rio, viu, Sardenberg? Olha, É mesmo? boa tarde, Vera. Nossa. Tô por aqui. Você tá onde? Tô aqui no meu apartamento. Vim para o show do Caetano Veloso amanhã. Eita. E aí já fazendo Viva Voz daqui hoje. Muito bom. Então tá bom. O Vera, o pessoal do Bolsonaro, enfim, os diplomatas, né, que acompanham o Bolsonaro e os seus assessores acharam que o encontro do Bolsonaro com o Biden foi bom. Que eles ficaram até aliviados. E o que você acha? Olha, a gente não teve acesso à parte reservada, né? A parte bilateral realmente da conversa dos dois. O que a gente pôde ver foram as interações entre eles durante a cúpula das Américas e aquelas fotos ali de ambos no evento, e a linguagem corporal dos dois mostrava um constrangimento de parte a parte, né? Uma inadequação, um certo nervosismo da parte do presidente brasileiro e, às vezes, um tom meio irônico, mas uma certa falta de paciência por parte do presidente norte-americano. Na fala que a gente acompanhou do Bolsonaro, ele procurou, ele estava muito defensivo, né? Procurou justificar as suas posições tanto em relação à Amazônia quanto em relação ao processo democrático brasileiro, dizendo que o que ele fala é que ele quer urnas seguras, eleições limpas, transparentes e auditáveis, e que quando ele deixar o poder o fará de forma democrática. Então, respondendo às dúvidas que existem quanto à sua disposição de aceitar o resultado das eleições e dando uma resposta preventiva ao governo americano, porque antes do evento, quando houve o briefing, né, de como o governo americano via essa reunião primeira com Bolsonaro, eles já fizeram questão de expressar nesse briefing, as autoridades da Casa Branca, que consideram o processo eleitoral brasileiro limpo e que as eleições brasileiras são um exemplo de transparência para o mundo. Então, Bolsonaro já chegou num tom bastante defensivo e preventivo. Os auxiliares dele estão cheios de dedos, né, com essa viagem, com as outras reuniões que ele tem com embaixadores, com representantes de outros países, porque está começando a incomodar, inclusive, a equipe do presidente, a insistência com que ele faz ataques ao judiciário, faz ataques às eleições. Os auxiliares acham que isso não pega bem, que isso demonstra alguém que está preocupado em excesso com a sua própria possibilidade de reeleição e que então o Bolsonaro deveria começar a deixar esses assuntos de lado, principalmente nas agendas internacionais, falar de assuntos comerciais, falar de pautas de interesse do Brasil nessas ocasiões e não tanto sobre o processo eleitoral brasileiro, porque acham que ele está adotando um tom raivoso e por vezes desesperado quando se manifesta a esse respeito, Sardenberg. E até é difícil, né, Vera, para o presidente Jair Bolsonaro chegar em boas condições de diálogo no encontro como esse com o presidente norte-americano, quando a gente se lembra do quanto ele resistiu, por exemplo, em aceitar a vitória do Joe Biden, né? Ele levou mais de 30 dias para parabenizar o Biden pela vitória nas eleições nos Estados Unidos. Ia ser bem esquisito chegar lá agora como se eles fossem velhos amigos, né? Teve isso e teve também a postura muito dúbia do Brasil em relação à guerra da Rússia na Ucrânia, né? Dias antes da deflagração da guerra, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Moscou com Vladimir Putin e ainda ontem também ele voltou a esse assunto. Então, essa postura reativa do Bolsonaro se mostrou em todos os assuntos que ele abordou. Ele também achou por bem justificar por que tinha ficado tão ao lado do Putin nessa questão, voltou a falar da questão dos fertilizantes e a gente vê um conflito que já se estende por mais de 100 dias, sem aí a possibilidade de uma conclusão e o Bolsonaro tentando rever aquele alinhamento inicial com o Vladimir Putin. Realmente,
as relações entre Brasil e Estados Unidos nunca estiveram nos tempos recentes tão distantes, porque Bolsonaro era próximo do Donald Trump e agora tem esse estranhamento todo em relação ao governo Biden. Então, eu acho que toda a cúpula foi marcada por isso. Bolsonaro enfrentou protestos pelo desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do ambientalista Bruno Araújo Pereira. Esses protestos foram feitos, inclusive, na frente do presidente. Ele estava concedendo uma entrevista quebra-queixo e os caminhões com os outdoors ficaram passando atrás. Então, foi uma viagem curta, para a qual ele chegou atrasado. Ele estava com a cabeça mais nos problemas do Brasil, participou, inclusive, de uma live junto com o Paulo Guedes, do setor de mercados. E, no momento em que esteve com o Biden, parecia constrangido, preocupado e se obrigando a justificar suas posições recentes. Sardenberg, Cássia. Tá bom. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até mais. Até mais, um ótimo fim de semana para todos, até segunda-feira. Até mais, Vera.